Olá, tudo bem com você? Que felicidade, que alegria estarmos aqui para o estudo de mais uma lição da Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina, também conhecida como nosso guia de estudos da Bíblia, que a cada trimestre traz um tema diferente, e nós estamos estudando neste trimestre a verdade presente em Deuteronômio. Como você bem sabe, nós voltamos este trimestre a fazer as nossas gravações, os nossos estudos na igreja do NASP Campus Engenheiro Coelho. Mas esta semana, por uma necessidade específica, técnica, relacionada à igreja, nós precisamos estar aqui para fazer esta gravação de forma virtual, através desta ferramenta fantástica que nos possibilita chegar mais longe. E para aproveitar, não é, esta semana fazendo este estudo à distância, nós teremos convidados também de um pouco mais longe, que não aqui da igreja do UNASP, mas que representam muito bem o SALT e a Igreja Adventista, essa parceria que voltamos a ter, não é, do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, juntamente com a Igreja do NASP em Engenheiro Coelho. Repito, é uma alegria estarmos juntos, nosso desejo é que Deus abençoe você, abençoe sua família, cuide de você e te ajude a crescer no conhecimento da palavra dele. Também lembrando de pedir a você que se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, seja no YouTube da Igreja do NASP Engenheiro Coelho ou no canal Adventistas Brasil. Também estamos no canal Escola Sabatina Oficial. Não importa onde você esteja nos assistindo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário, ative as notificações para que sempre chegue de forma primária, rápida a você, o nosso vídeo lançado nessa semana e nas outras semanas que virão. Nós teremos um tema muito importante sobre o livro de Deuteronômio. Nós iremos falar sobre a importância de amarmos ao Senhor, o nosso Deus, e em nome da igreja do NASP Engenheiro Coelho, não é, da Escola Sabatina do NASP Engenheiro Coelho, e também da Escola Sabatina da Divisão Sul-Americana e do SALT da Divisão Sul-Americana, nós queremos lembrar você de que o privilégio de estarmos juntos antecede aquele momento que viveremos na eternidade com o nosso Deus. E eu quero chamar aqui de forma especial 2 convidados para estarem conosco, participando da lição desta semana. Eu vou já apresentá-los a você. Eu tenho aqui inicialmente o pastor Adolfo Soares e também tenho o pastor Luiz Francisco Júnior, comentando inicialmente, apresentando, aliás, o nosso convidado que está aí conosco, diretamente de Brasília, o pastor Adolfo Soares. Ele é um velho conhecido nosso. Pastor Adolfo Soares, ele começou o seu ministério pastoral e na área do ensino aqui no NASP, ficou aqui por muitos anos, lecionava no ensino médio, depois na escola básica, ensino médio, depois ensino superior, depois foi para a área da teologia, lecionou muitos anos na graduação, na pós-graduação, e desde o final de 2015, se eu não me engano, o pastor pode me corrigir, ele é o reitor do Seminário Adventista Latino-Americano para toda a América do Sul. São 8 países que o pastor Adolfo é responsável por estes seminários, formando pastores em toda a América do Sul. Pastor Adolfo, privilégio ter o senhor com a gente, mais uma vez, obrigado, e eu espero e tenho certeza que será uma bênção sua participação, como foi das outras vezes. Seu áudio, pastor. Bom dia, pastor Júlio. Bom dia, pastor Luiz. É muito bom estar com vocês nesta oportunidade, estudando a lição número 4, e fazendo algo que é extraordinário, que é estudar a lição da Escola Sabatina, que é teologia no dia a dia, uma porção diária de teologia, agora no livro de Deuteronômio. Uma experiência extraordinária. E obrigado pelo convite, mais uma vez.
O privilégio é nosso, pastor Adolfo. Muito obrigado. E temos conosco aqui o pastor Luiz Francisco Júnior. Pastor Luiz Francisco e eu fomos contemporâneos ali no seminário, estudamos juntos ali os 4 anos, graduamos ali em 2015, e o pastor Luiz começou o seu ministério na cidade de Curitiba, na igreja do Boqueirão, se eu não me engano, ficou ali como pastor associado, depois foi ser pastor distrital na cidade de Guarapuava, cuidando ali de um grupo de igrejas na cidade de Guarapuava, e hoje ele é pastor também ali em Curitiba, num distrito, um grupo de igrejas. O pastor Luiz vai comentar quantas são, quais são, e ele está conosco também para compartilhar o conteúdo da lição. O pastor Luiz é um estudioso do hebraico bíblico, do Antigo Testamento, da literatura hebraica, e certamente será uma bênção. Pastor, também muito obrigado, e aproveite para mandar um abraço aí às suas ovelhas e dizer qual é o teu distrito, qual é o teu campo de atuação, mas que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Bom dia, Júlio. Bom dia, pastor Adolfo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Estudar o livro de Deuteronômio é sempre legal, né? Sempre tem muita coisa. E eu estou aqui em Curitiba já faz algum tempo. Eu cuido do distrito do Bom Retiro. Atualmente nós temos 2 igrejas e estamos plantando uma nova igreja. Então, se Deus quiser, aí no começo do ano que vem, nós já estaremos com 3 igrejas estabelecidas. A igreja do Jardim Paraíso e a igreja do Bom Retiro, por enquanto. Então aqui para mim é uma beleza, né? Quando eu saio do Bom Retiro, eu vou para o Paraíso. Então, não tem como ficar melhor. Obrigado, pastor Luiz. Aliás, é tudo muito bom em Curitiba, né? Obrigado a vocês aí por aceitarem o nosso convite. Você que nos acompanha aqui, então é importante que você saiba que nós estudaremos esta semana o tema número 4 da nossa lição de Deuteronômio, e o título dessa lição é Ame o Senhor seu Deus. E como fazemos aqui toda semana, nós teremos um verso para memorizar, um verso que nos norteia, mas antes de entrarmos nessa temática, eu quero convidar o pastor Luiz Francisco para que faça a oração inicial, introduzindo neste momento o tema e pedindo que Deus nos ilumine a todos. Pastor, por favor. Vamos sim. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos em poder estudar a tua palavra, em poder aprofundar os nossos conhecimentos e assim entender um pouquinho mais da tua vontade para a nossa vida. Então, neste momento, Pai, por favor, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que a gente consiga ter um momento especial contigo e os nossos amigos que estão nos assistindo sejam abençoados, assim como nós fomos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da lição desta semana é Ame o Senhor seu Deus. E eu quero convidar você que nos acompanha, meu irmão, minha irmã da Igreja Adventista ou de outra denominação, quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Ali temos o nosso verso para memorizar, e você pode acompanhar na tela também, ou na sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, verso 5 diz assim: Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse verso ele se encontra ali na primeira parte do discurso de Moisés ao povo de Israel, um pouquinho antes deles entrarem na Terra Prometida. Eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. E o que nós vemos na sequência desse verso é uma declaração que ela vale até hoje, ela transpõe os séculos, as eras, e ela permanece hoje tão importante, tão crucial quanto era no passado. Falando sobre amar a Deus, pastor Luiz Francisco, que é o nosso tema de domingo aqui, já introduzindo a nossa lição, nós sabemos que Moisés ele relembra ali ao povo a história dele, inclusive nós tratamos, não é, nas outras semanas, sobre a lição tirada da vida de Moisés, também a questão da aliança no livro de Deuteronômio, mas ele orienta o povo agora sobre o que eles deveriam estar fazendo, não é? Como entrar na terra, como prosperar na terra.
Lendo aí, pastor Luiz, e vocês fiquem à vontade, se quiserem ler o verso em algum momento, pastor Adolfo também, mas pastor Luiz, lendo ali Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, eu pergunto, o que é essa ordem especificamente dada ao povo no verso 5? E de forma bem profunda, mas prática, o que ela significa? Bom, Júlio, como você falou, essa fala está no começo do segundo discurso de Moisés, né? Que é o discurso onde ele vai recapitular a lei. Então, no primeiro discurso, ele recapitula um pouquinho da história, os principais pontos, principalmente os pontos relacionados ali ao começo dos 40 anos, né? Que levaram eles até esse lugar de novo, né, 40 anos depois. Então, ele vai trabalhar um pouquinho com a relação entre causa e efeito ali, né? E agora que ele vai ratificar a aliança com o povo, nada mais normal do que ele recapitular a lei, né? Então ele volta e começa a contar a história da legislação. E logo em seguida, a repetição dos 10 mandamentos ali, ele vai pronunciar o Shema, né, cara? E é nesse Shema, então, que ele vai resumir tudo, né? E qual é o resumo de todas as coisas? Não é a obediência, o resumo de todas as coisas é o amor, que vai resultar numa obediência sincera. Então, duas coisas acho que ficam bem enfatizadas, né, nos versos 4 e 5. A primeira coisa são as singularidades ali, né, que eu achei interessante. Então, em Deuteronômio 6:4, quando eles ouvem, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é único, né, o Senhor nosso Deus é um. Ele está enfatizando primeiro a singularidade de Deus, né, então Deus é o único. Ele é soberano, ele é insubstituível, não tem ninguém que esteja ao lado, atrás, adiante, que rivalize com Deus, ou que possa competir com Deus, né? Segundo ponto, ele vai colocar ali essa singularidade do amor. Então, o amor ali, ele é leal, ele é total e ele é genuíno. Então, você tem um único Deus que demanda de nós um amor genuíno, um amor real, um amor manifestado na vida diária, é o que ele vai explicar depois, né? Que tem que ser vivido e compartilhado no dia a dia. E, por fim, ele vai falar sobre a singularidade da fé, né? Onde ele diz ali que a fé deve ser vivida, compartilhada e ensinada. Ou seja, não é um amor teórico, não é um sentimento ou uma fé cognitiva, né? É uma fé vivida nos mais simples aspectos da vida. E ela é total, cara. Então Deus não deixa espaço para que a gente compartimentalize a nossa fé, para que a gente dicotomize a nossa vida entre vida secular e vida religiosa, né? Acho que na mentalidade hebraica não existe essa dicotomia, né? É tudo feito em conexão com Deus, então tudo que nós fazemos ou vai nos trazer para mais perto de Deus ou vai nos afastar de Deus. Então, no campo da fé não existe uma região neutra, né? Onde você não faça nenhuma coisa nem outra. Então, o nosso dia a dia ou vai nos trazer para perto de Deus, ou vai nos afastar de Deus. Então, é por isso que ele diz assim, olha, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O que é esse de todo o coração? Bom, lembra que o coração ali na Bíblia é fonte dos sentimentos, fonte do pensamento. Então, o nosso interior deve ser preenchido com esse amor de Deus, né? É algo que deve vir de dentro para fora e não de fora para dentro. E quando você vai falar de toda a alma, lembre que a alma na Bíblia é o ser humano como um todo, né? Então não é uma entidade que vive dentro de nós, mas é o ser humano como um todo. Eu acho que essa parte Paulo explica muito bem, quando diz assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. E por fim, quando ele diz de toda a tua força, ele está falando especialmente dos aspectos exteriores, né? Então as nossas ações devem manifestar o nosso amor que está lá dentro. Eu gosto sempre de dizer aqui para a minha igreja, olha, é possível você mudar hábitos sem mudar a mentalidade. Mas é impossível mudar a mentalidade sem mudar os hábitos. Ou seja, eu posso fingir que obedeço a Deus? Posso. Externamente eu posso obedecer a Deus sem lá dentro genuinamente amá-lo? Sim. Posso forjar uma fé?
Posso. Os fariseus eram campeões nisso. Não é à toa que Jesus diz, olha, são como sepulcros reformados. Por fora está tudo certinho, mas por dentro está cheio de cadáver, né? Agora, é impossível você amar genuinamente a Deus sem que sua vida externa demonstre isso. Acho que nos dias que a gente está vivendo hoje, tem muito disso, né? O pessoal tá confundindo muito isso. Não, eu aceitei a graça de Deus, eu aceitei o amor de Deus, mas a vida externa, a vida exterior não foi transformada. E na Bíblia, isso é algo impossível de acontecer, né? A vida que foi transformada por Cristo, que ama genuinamente a Deus, vai revelar isso nas ações. Pastor Luiz, tremendo, tremendo. Pastor Adolfo, por favor, fique à vontade para complementar. Muito interessante essa percepção que o pastor Luiz colocou. Eu queria lembrar que numa sociedade, ou para um povo rodeado por deuses, Deus lembra a eles que ele não era um panteão de deuses. O único Senhor, é o que diz o verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Jeová não era um panteão de deuses, Jeová era único. Portanto, o povo deveria ter a ele, ou nele, ver nele, o único ser a quem deveriam obedecer. Isso nos leva ao tema da lealdade, ao tema da fidelidade, numa sociedade onde havia deuses para todos os gostos. Deus se apresenta como o único ser a quem eles deveriam devotar a sua total atenção. E esse é um ponto. E outro ponto que vem a seguir é que esse tema da lealdade deveria ser compartilhado como parte da aliança através do ensino diligente, eficaz e por todos os meios possíveis às futuras gerações, às crianças. Como Igreja Adventista, pastor Luiz e pastor Júlio, neste quadriênio de 21 a 24, estamos enfatizando a importância do cuidado das novas gerações. Pois é, há um cuidado teológico com as novas gerações, que é insistir com a ideia bíblica de que temos um Deus, um único Deus, que merece a nossa lealdade e com quem as afeições, os gostos, o estilo de vida não deve ser compartilhado, não deve ser dividido. É apenas a Ele a quem devemos seguir. Esse é um outro ponto. Um outro ponto que queria chamar a atenção, o pastor Luiz já introduziu e ficou claro, eu apenas queria reforçar o seguinte, essa expressão toda, o único Deus, aqui está em Deuteronômio 6,4, tem implicação prática. Os judeus, os israelitas já haviam reconhecido isso. Em Êxodo 15:11, por exemplo, a gente lembra, eles haviam dito, quem é como tu, Senhor, entre os deuses? Eles já sabiam pela experiência prática que não havia outro Deus igual a esse Deus. Essa é uma pergunta retórica que merece uma resposta negativa. Ninguém há como o Senhor. E o que eles tinham em mente era o episódio do Êxodo, onde Deus se manifesta de maneira poderosa, sem que os deuses egípcios pudessem fazer absolutamente nada. Mas também havia implicação teológica, e ali fala da singularidade, o pastor Luiz já mencionou, e da unidade do nosso Deus. Ele é um Deus único. Se ele é um Deus único e um Deus singular, quando ele fala, nenhum outro Deus pode contradizê-lo. Quando ele promete, nenhum outro Deus pode revogar a sua promessa. Quando ele adverte, nenhum outro Deus pode ser capaz de colocar-se na frente dele. E o que me chama a atenção, de fato, e é a lição de domingo, amar a Deus, é que a obediência a Deus não deveria surgir fundamentado no legalismo. A obediência a Deus não deveria surgir baseado na esterilidade de uma religião que só me compromete a fazer, apenas como pura subserviência. Não. A obediência de Israel a Deus deveria surgir como fruto de um relacionamento baseado no amor. E é interessante notar que o amor esteja em meio a tantas expressões de dever. Por exemplo, no verso 1, escute Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam, tenham cuidado de pôr em prática, e vem os mandamentos.
5:32, tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. E, de repente, nesse contexto de faça, obedeça, escute, não saia da linha, Deus diz, amem-me. Quer dizer, aí um recado importante, o amor não está em contradição com uma vida de obediência. O amor não está em contradição com a vida, com o estilo de vida que considere como muito importante as orientações claras que Deus oferece nos mandamentos. Pastor, e é interessante porque essa ideia do amar a Deus, ela soa quase como um refrão no livro de Deuteronômio, né? São mais ou menos 22 vezes que essa expressão aparece, intercalando as repetições da lei. Ou seja, não há como desassociar a obediência do amor, né? Pelo menos na mentalidade bíblica não tem essa desassociação. A obediência e o amor estão intimamente ligados. E eu acho que, como o pastor falou ali, né, nessa ênfase das novas gerações que a gente está trabalhando e vai trabalhar, não tem melhor conselho para os pais do que o que está aqui em Deuteronômio, né? Nós 3 somos pais, a gente sabe muito bem como se ensinar aos filhos, né? E os filhos não vão aprender sobre a nossa fé nos nossos discursos bonitos ou nas nossas frases feitas, mas eles vão aprender a amar, adorar a Deus, amar ir ao culto, quando eles veem no meu semblante a alegria de ir à igreja ao sábado pela manhã, né? Eles vão aprender muito mais sobre a fidelidade na minha expressão de gratidão ao devolver os meus dízimos. Então, é no cotidiano que eles vão entender um pouco desse amor a Deus e vão aprender a amar a Deus. Então, não tem espaço para essa fé artificial, né? Ela vai ter que ser vivida porque é no dia a dia que a gente ensina. E é no dia a dia que eles aprendem a amar, né? Muito bom, pastor Luiz, pastor Adolfo. Vocês comentavam aí, eu lembrei dessa ideia do Shema, né? O Errad ali, o Deus único, né? Eu lembro num episódio na sala de aula, o pastor Luiz vai lembrar, um professor que nós trouxemos ali uma nova ideia para o Errad, e o professor depois nos agradeceu, dizendo, olha, muito obrigado, vocês me ajudaram a ter um novo entendimento sobre essa palavra, uma humildade muito grande, porque nem todo mundo sabe tudo e a gente vai descobrindo as coisas, né? E essa ideia do Errad aqui, pastor Adolfo, nosso Deus é único, Errad, uma das possíveis, um dos significados é exatamente essa ideia de um tirado de vários, ou seja, dentro de um panteão de deuses existentes que eram adorados, havia um que estava fora desse grupo e era único, né? Que era o Deus de Israel. Então, um dentre tantos, quem é como Deus? Ninguém é. Pastor Adolfo, ligando ainda essa ideia de temor ao Senhor e amor, o pastor Luiz comentou sobre o amor, e aí o senhor falou sobre obediência. Eu quero fazer uma pergunta dupla aqui, baseado ali em Deuteronômio 10:12. O que nós podemos aprender baseados nesse texto entre temor e amor? O temor aqui é ter medo, quando Deus vem a gente se esconde. O que é o temor aqui? O que esse texto apresenta sobre temor e amor? E essa pergunta, a segunda face dela, Efésios 2, lá de 1 a 10, será que nos ensina como amar e temer a Deus ao mesmo tempo? São coisas distintas ou são a mesma coisa? Seu áudio, pastor. Esse é um tema muito importante, e você me permite, vou ler o texto, e quem está em casa pode nos acompanhar, é Deuteronômio 10:12. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus? Andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma? Aqui nós temos presente essa ideia do temor ao Senhor. Na verdade, pastor Júlio, pastor Luiz, queridos amigos que nos acompanham, na verdade, o objetivo do ensino da lei por parte de Moisés era, de fato, uma vida de temor, uma vida de reverência diante do Senhor, o nosso Deus. E a evidência dessa reverência seria vista na atitude de obediência dos israelitas à lei de Deus.
E esses frutos de obediência deveriam ser vistos ao longo da vida, como nós já reparamos no capítulo 5, versículo 33. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Então, é interessante observar que o temor, a reverência, o respeito absoluto a Deus e ao seu conjunto de princípios de um estilo de vida diferente, não beneficiariam Deus. É um absurdo achar, mas por que tenho que obedecer a Deus? Amigo, tenho que obedecer a Deus, porque isso é bom para você, é bom para mim. Deus não ganha nada com isso. Deus não ganha absolutamente nada com a nossa obediência. Quem ganhamos somos nós. E ele insiste nessa vida de obediência, fruto de uma perspectiva reverente a ele, seu conjunto de mandamentos, porque ele sabe que isso é melhor para todos nós. Agora, esse verso, pastor Júlio, capítulo 10, versículo 12, eu anotei aqui na minha lição, Deus requer de nós pelo menos 5 coisas, conforme aparece em 10, 12. Primeiro, que temamos ao Senhor, uma atitude de completa reverência a Ele. Segundo, que andemos em seus caminhos. Terceiro, que amemos ao Senhor. Quarto, que sirvamos ao Senhor. E quinto, que o amemos com todo o nosso coração. Então, observe, esse texto até nos lembra Miqueias capítulo 6, versículo 8, né? Esses requisitos de Deus são resumidos em 5 exigências. 1, tema ao Senhor. 2, ande em seus caminhos. 3, ame-o. 4, sirva. E 5, guarde. Esses verbos todos mostram que o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver deve ser baseado inicialmente numa perspectiva de quem teme a Deus, de quem o reverencia e de quem o leva em alta conta, e a partir disso, uma vida que se dedica a andar nos caminhos do Senhor, servindo, guardando os mandamentos. Em outras palavras, pastor Júlio, pastor Luiz, queridos amigos que nos acompanham, este texto de Deuteronômio 10, 12 pode ser visto como uma espécie de um sermão positivo a respeito da declaração, digamos assim, negativa do primeiro mandamento. Você se lembra do primeiro mandamento? Que é repetido em Deuteronômio 5:7? Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses. Expressão negativa. Quando Deuteronômio 10:12 lista ações positivas, mostram que a natureza do nosso compromisso com Deus não é apenas de não fazer coisas. A natureza do nosso compromisso com Deus é também de fazer coisas. Isso é tão sério, pastor Júlio, que no último livro da Bíblia, em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, nos dito que o propósito da pregação é chamar o povo ao arrependimento. E como é que começa essa expressão, esse chamado? Temam a Deus. Temam a Deus. E nesse caso, no Novo Testamento, a palavra usada é phobeo, não no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido de chegar-se a Ele com total respeito, com total reverência, com total dedicação, total rendição à sua vontade. Eu temo a Deus, não quando meramente tremo diante dele. Eu temo a Deus quando me achego a Ele numa atitude de absoluta lealdade. Se eu digo que temo ao Senhor, mas sou desleal a Ele, na prática eu não temo coisa nenhuma. Mas se eu digo que temo ao Senhor e Ele é o único centro gerador de sentido da minha vida, aí de fato eu estou temendo a Deus mesmo. Portanto, não há contradição, a sua segunda pergunta. Nós o amamos, de acordo com Efésios 2, 1 a 10, nós o amamos porque nós, estando mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente em Cristo, diz o apóstolo Paulo. Assim sabemos que Ele nos ama. Então, porque nós sentimos temor e reverência diante dEle. Não há nenhuma contradição, portanto, entre temer a Deus e amá-lo. Quem ama a Deus, achega-se a Ele em atitude de total reverência, de total submissão à sua vontade. Pastor Luiz, quer complementar? Eu gosto dessa, não vou nem dizer dualidade, sabe? Mas seriam como se fossem 2 lados de uma mesma moeda. E isso hoje, aos poucos, está se perdendo, né? Então, acho que num reflexo de um mundo polarizado, a gente tem uma religião cada vez mais polarizada.
onde de um lado você esquece do temor e do outro lado você esquece do amor, né? Então qual é o problema de uma religião que esquece o amor? É que ela se torna legalista. É uma religião baseada ou no mérito, né, ou de agradar a Deus, de conquistar coisas de Deus através da obediência, ou através de uma religião pagã, onde eu vou fazer coisas para agradar a Deus, então receber coisas de Deus, uma espécie de troca, né? E se eu esqueço do temor e vou radicalmente para esse amor, eu caio no mito da graça barata, né? Tão falado por Bonhoeffer e outros autores. Então, acho que é no você manter em perspectiva as duas faces aí de Deus, de Jesus Cristo, o Cordeiro e o Leão, que você vai ter um relacionamento equilibrado com ele, né? Eu não posso esquecer que Jesus é o Cordeiro, que Deus enviou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E isso me faz amá-lo incondicionalmente, eu amá-lo de todo o meu coração, sendo grato a ele por todas as coisas que ele fez, faz e fará na minha vida, né? E ao mesmo tempo eu não posso esquecer que ele é o leão da tribo de Judá, que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e assim por diante. O Pai Nosso não deixa a gente esquecer disso, né? Muitas pessoas utilizam o Pai Nosso para falar de uma forma em que a gente pode se aproximar de Deus de uma forma carinhosa. Acho que é isso que o pessoal confunde muitas vezes. O Pai Nosso me ensina a me aproximar de Deus com carinho, mas não com irreverência. Então ele diz assim, olha, papai do céu, paizinho do céu. Então ele me dá essa liberdade de me aproximar de Deus, como se ele como ele sendo meu paizinho querido. Mas em seguida ele também diz, olha, santificado seja o teu nome. Então eu me aproximo de Deus com todo o carinho, mas também me aproximo dele lembrando sempre da sua santidade. Deus é santo, né? Tem uma frase de um rabino que eu gosto muito, e ele diz assim que quando Deus exerce a sua justiça diante dos santos, ele é justo e temível diante dos seus santificados. Eu acho isso legal. E ele complementa dizendo assim, olha, o que torna agradável a vida do justo? Que ele tenha a possibilidade de, na sua vida, refletir a glória de Deus. E esses passos ali que o pastor Adolfo colocou, e cabeça de pastor é uma coisa de doido, né? Porque você pega um texto desse de Deuteronômio 10, 12 ali, dá um sermão muito bonito, com gavetinhas, tudo arrumadinho, né? E quando você vê as instruções ali, ele vai dizer para você o melhor caminho que você tem para refletir a glória de Deus nessa terra, né? Então, a nossa vida é uma constante manifestação da bondade de Deus, quando ela é vivida nos caminhos de Deus. Amém. Então não há como não amá-lo, não há como se aproximar dele com esse carinho. E, em contrapartida, não há como aproximar-se dele sem essa reverência, sabendo que a minha vida só é o que é, porque ele é o que é, né? Ok. Pastor Júlio. Pois não, pastor Adolfo, por favor. Pastor Luiz mencionou algo interessante, essa atitude de aproximar-se de Deus com carinho, com afetividade, mas com reverência. Eu me lembrei, no contexto do diálogo de Deus com Moisés, lá no deserto, Ellen White, de maneira extraordinária, no livro Patriarcas e Profetas, na página 255 e 256, diz algo que eu acho que vale a pena lembrar, que ela diz assim, a humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Agora, olha só o que ela diz. Em nome de Jesus, podemos ir perante ele com confiança. Não devemos, porém, nos aproximarmos dele com a ousadia presunçosa, como se ele estivesse no mesmo nível que nós. Deus deve ser grandemente reverenciado. Todos os que em verdade se compenetram da sua presença, prostrar-se-ão com humildade perante ele, e como Jacó, ao contemplar a visão de Deus, exclamarão, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Extraordinário. Patriarcas e Profetas 255, 256. Então, só para fechar o pensamento aqui, pastor Júlio, Deus nos fala em dias comuns e nós somos seres comuns, mas ele não é um ser comum. Ele é majestoso, ele é extraordinário, ele é soberano, ele é Deus. E nós nunca devemos perder o senso de sua grandeza,
o senso de sua glória, de sua majestade, de sua soberania, de seu poder, da sua santidade. Ele é um ser santo e deve ser respeitado como tal. Para você que nos acompanha, fica muito claro, minha irmã, meu irmão, queridos que estão conosco, que esse mandado de Deus por amá-lo, por temê-lo, vem baseado naquilo que ele já fez por nós, vamos falar disso daqui a pouco, mas também baseado em quem ele é. Eu, olhando para Deus, vejo quão pequeno eu sou, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para ele e a forma que ele lida comigo, eu fico maravilhado, né? De um ser tão grandioso, como foi mencionado aqui, permitir que eu me achegue a ele e saber que ele me escuta de forma especial. Pastor Luiz, a lição de terça-feira vem falando, e vocês comentaram, sobre a questão do amor, do temor, desse chamado, né, ame a Deus, esse discurso de Moisés aqui. Agora, há um motivo especial, porque Deus ele age diferente do que age o ser humano. Quando nós lemos primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19, lá está escrito assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Pastor Luiz, quando nós lemos ali Deuteronômio 4, Deuteronômio também 23, e são muitos os versos, a minha pergunta, o que esses versos nos ensinam sobre o amor de Deus para com o seu povo? Ou seja, João está dizendo que ele pede para ser amado porque ele amou primeiro. Como é que é essa questão? O que nós podemos aprender sobre esse amor dispensado por Deus pelo seu povo, pelas suas criaturas? Júlio, Deuteronômio capítulo 7, verso 6 até o verso 8, tem um texto que eu gosto bastante, cara, é um dos meus textos preferidos. Eu acho que ele resume um pouco de tudo aquilo que a gente já falou e abre caminho para o que a gente ainda vai falar. Ele diz assim, ó, Deuteronômio 7, do verso 6 em diante, tá? Ele diz assim, ó, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E depois ele vai falar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus, né? Então, eu gosto desse texto por algumas razões, por alguns motivos. Primeiro, porque ele mostra que o amor de Deus é incondicional, né? E que o povo de Israel não foi escolhido porque ele era bom, mas porque Deus é bom. Eu acho que isso é uma coisa que já encerra uma lição para a gente, né? Nós fomos escolhidos e amados por Deus não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. Então Israel não foi escolhido pela sua grandeza, ele foi escolhido pela graça de Deus. Segundo, ele foi escolhido por um relacionamento de amor, a gente já falou muito disso, né? E não de escravidão. O pastor Adolfo salientou isso um pouquinho atrás ali, né? Quando ele falou sobre a relação entre obediência e amor ali. Então, nós somos escolhidos por Deus por um relacionamento de amor e não para um regime de escravidão. O que a gente precisa entender é que a libertação que Deus está lembrando Israel aqui não tornou o povo livre e sim liberto. Eu gosto de fazer uma pequena diferença entre as duas coisas. Porque quando a gente fala que Deus nos tornou livres, a impressão que dá é que ele deixou o destino da nossa vida em nossas mãos, para a gente fazer o que bem entendesse a partir do momento que fomos libertos. E não é bem assim, né? Então nós somos resgatados da escravidão do pecado para servir a Deus. Paulo já fala isso, né? E Israel foi liberto do Egito para servir a Deus. Então eu gosto de enfatizar isso. O povo de Israel não era um povo livre, ele era um povo liberto. Até porque a liberdade não é inerente, né, ao ser humano, ela é um presente dado por Deus. Eu acho que é isso que o texto enfatiza aqui também. E depois o povo de Israel foi eleito para uma missão, então ele não foi eleito para ficar de braços cruzados assistindo a história acontecer, né? Ele foi eleito para uma missão de abençoar os povos e não ser abençoado. Ou como Jesus diz, de servir e não de ser servido. Então veja, nós somos eleitos por Deus, né, como Israel espiritual, pela graça divina,
para relacionar-se com ele de forma genuína e amorosa, e para cumprir uma missão nessa terra. Então não há como separar essas três coisas. Uma coisa está intimamente ligada à outra. E ele diz que a consequência natural disso vai ser, olha, nós seremos um povo particular. Ele diz isso lá em Êxodo, né? Reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro vai transferir isso para a igreja, vai transferir não, mas ele vai abrir isso para a igreja também, aplicar isso à igreja também, né? Ele é um Deus fiel porque ele cumpre as promessas que fez a Abraão, e ele é um Deus agora que tem um povo para testemunhar do seu amor, que vai muito na linha do texto que você falou, que é um texto que eu gosto bastante também, de Deuteronômio capítulo 4, né? Quando ele diz assim, olha, eis que vos tenho dado estatutos e juízos, conforme mandou o Senhor, para que passais a cumprir na terra em que vocês vão possuir. E diz assim, olha, tão somente façam isso, guardam e obedeçam, porque isso será a vossa sabedoria diante dos povos, que vendo vocês, certamente dirão, este povo a gente sabe e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão próximos a ti, né, como esse povo tem. Então, é na vida diária, é no testemunho, é na obediência, que a bondade de Deus se torna manifesta, e o povo que não conhece a Deus passa a conhecer a bondade de Deus, através do cuidado e do carinho que ele tem pelo seu povo. Pastor Adolfo? O pastor Júlio, pastor Luiz, eu queria resgatar para todos nós uma verdade, digamos assim, básica na Bíblia, mas uma verdade fundamental, que Ellen White expressou de maneira extraordinária no livro extraordinário chamado Caminho a Cristo. Ela nos lembra o seguinte: o amor do Pai em favor da raça humana não foi motivado pelo sacrifício do seu filho, de maneira alguma. O Pai não nos ama por causa da grande propiciação, é ao contrário. Ele proveu a grande propiciação porque nos ama. E desta maneira, o amor de Deus, ele independe da nossa postura. Ao encarnar-se, Cristo possibilitou que cada ser humano tivesse a oportunidade de erguer-se da ruína, do pecado, refletindo então o amor de Deus demonstrado numa vida de santidade. Então, esse é um amor sem paralelo. Esse é um amor sem paralelo. Não é motivado pelo sacrifício. Ao contrário, ele motiva o sacrifício. Pastor, baseado nisso que o senhor comentou agora, e aproveitando que o pastor Luiz falou também, o sacrifício é motivado pelo amor e não o contrário. Causa e efeito. A lição de quarta-feira vem nos apresentando a realidade de que Israel foi chamado para amar a Deus. Nós já vimos esse apelo de Deus até aqui para ser amado e ser obedecido, mas isso não poderia acontecer de forma coletiva, apesar do chamado no discurso de Moisés ser ao povo, mas esse chamado ele é individual. Pastor, nessa relação de causa e efeito, para cada um de nós, aqueles que amam verdadeiramente a Deus guardam os seus mandamentos? O que são esses mandamentos? São apenas o decálogo, os 10 mandamentos? E aqui, depois o senhor fica à vontade, se quiser usar os textos, Deuteronômio 5:10, Deuteronômio 7:9, Deuteronômio 10:12-13, Deuteronômio 11:1, Deuteronômio 19:9. O que nós encontramos de comum em todas essas passagens nessa relação de amor e obediência, pastor Adolfo? O áudio. Realmente foi o próprio Cristo quem disse em João 14:15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se nós temos problemas em relacionar amor com obediência, não vamos brigar com os teólogos, vamos brigar com Jesus Cristo. Foi ele que disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. É uma palavra simples. Você perguntou, se refere somente ao decálogo? Deuteronômio 11:1, voltando lá, Deuteronômio 11:1 menciona preceitos, menciona estatutos, menciona juízos e menciona mandamentos. Aí, então, nessas 4 expressões, Deus apresenta todo o sistema de vida
para o qual ele espera a nossa obediência, sejam as ordenanças teóricas, sejam os procedimentos práticos, sejam os limites que ela estabeleceu, seja algo verbal que ele mencionou, ou seja algo prescrito que ele mandou registrar. Deus espera a nossa obediência às ordenanças dele. Agora, a lição de quarta-feira, e você mencionou, Júlio, destaca na pergunta 6, qual é o tema comum nos textos a seguir. Extraordinária essa seleção de textos que eu li com atenção. Deuteronômio 5:10, o que Deus diz lá? Tenho misericórdia daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 7:9, Deus é fiel, guarda a aliança e a misericórdia de quem? Daqueles que o amam e cumprem seus mandamentos. Deuteronômio 10:12 e 13, Deus requer que o temamos, que andemos em seus caminhos, que o amemos de coração e que mais? E que guardemos seus mandamentos. Deuteronômio 11:1, amemos a Deus e sempre guardemos seus preceitos, estatutos, juízos e mandamentos. Deuteronômio 19:9, guardemos os mandamentos ordenados por Deus. Aí também diz, amemos ao Senhor, andando todos os dias em seus caminhos. Quer dizer, os escritores do Antigo Testamento não têm problema nenhum com essa proximidade, ou com esse relacionamento extraordinário entre amar e obedecer. Obedecer e amar. Talvez nós tenhamos problemas com isso, que nós separamos muito as coisas, dicotomizamos as coisas, mas esse não é um problema bíblico. Quem ama, guarda os mandamentos. Para Cristo era tão simples que ele fez esse enunciado claro em João capítulo 14, versículo 15. Então, o que nós podemos concluir aqui? O verdadeiro amor a Deus relaciona-se com a observação de suas doutrinas como única norma de nossa vida. Então, a gente pode dizer o seguinte a partir disso, que a condição que Deus exige dos seus seguidores, dos seus discípulos, é a obediência. Essa obediência, pastor Júlio, não é comprovada apenas numa obediência verbal, mas sim numa obediência prática. Numa obediência prática. É como se Deus estivesse dizendo assim para cada um de nós, se vocês me amarem com conhecimento e intenção, então vocês aceitarão, obedecerão e guardarão as normas que eu, Deus, instituí. Para quê? Para regular tanto as atitudes interiores como também a conduta exterior. E nesse sentido, pastor Júlio, esses textos todos que nós lemos parecem apontar para uma ideia fundamental na Bíblia. O amor precede a obediência. O amor precede a obediência. E a gente pode dar um pulo grande e ir para a teologia paulina, em Romanos 1:5, onde Paulo diz assim, para que o Senhor nos salvou? E ele responde, ele nos salvou para a obediência. Ele nos salvou para a obediência. O Senhor nos salva de culpa, de condenação. O Senhor nos salva da penalidade do pecado. Para quê? Para a obediência. Para uma obediência feliz, uma obediência amorosa aos mandamentos. Interessante que Paulo foi alguém que sistematizou essa perspectiva da lei, da obediência, da submissão a Deus. E você nunca vai encontrar, você jamais vai encontrar de Paulo algo do tipo, o Senhor Jesus Cristo nos resgatou da obediência para a desobediência da lei. Não existe isso, é o contrário. Ele nos resgatou para obedecermos ao que antes nós transgredíamos. Por isso, em Êxodo 20, nós encontramos os 10 mandamentos numa maravilhosa combinação da graça com a lei, de modo inconfundível, quando Êxodo 22 diz, eu tirei vocês da terra do Egito, da casa de servidão. Portanto, e aí vem então a declaração dos 10 mandamentos. Isso significa o quê? Que Deus expressa seu ato salvífico, amoroso, e então, a partir disso, espera uma vida de obediência. Em teologia, pastor Júlio, só lembrando as classes de teologia sistemática, em teologia chamamos isso de os atos indicativos de Deus, ou seja, Deus declara, Deus indica o que fez antes, para então, só então, solicitar qualquer resposta ética da parte do ser humano. Concluindo, a gente poderia dizer o seguinte, pastor Júlio, a consciência da salvação deve anteceder ao prazer da obediência. A consciência da salvação deve preceder ao prazer da obediência. Isso é claro na teologia de Deuteronômio.
Por outro lado, não é, pastor Adolfo, como diz o sábio Salomão, já a arrogância precede a queda. Não confiar em Deus nos leva realmente a uma situação de queda. Pastor Luiz, complemente, por favor. Sim. Enquanto o pastor Adolfo estava falando ali, eu me lembrei de um texto de 1 João, né, onde ele diz assim, olha, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e ele completa dizendo assim, olha, os seus mandamentos não são penosos. Então, eu sei que nós temos a natureza pecaminosa, como diz Paulo, que milita contra, né, o nosso desejo de servir, de obedecer a Deus, né, o bem que eu quero eu não faço e tal. Mas isso não significa que seja ruim obedecer a Deus, que seja uma tortura obedecer a Deus. Muito pelo contrário, é motivo de alegria, já diz o Salmo 119 inteiro, né? Que é motivo de alegria você servir a Deus, você obedecer a Deus. Outra coisa é essa tentativa de separar as coisas, como o pastor falou, né? Até porque a gente tem uma visão deturpada de amor e a gente tem uma visão deturpada de obediência. Então, infelizmente, na nossa cultura, amor tem se tornado sinônimo de complacência e obediência tem se tornado sinônimo de escravidão, quando não é uma coisa nem outra, né? Então, o amor não é essa complacência que todo mundo tem pregado. O amor, ele demanda um relacionamento de respeito, de carinho e de reverência, né? E obediência também não é escravidão. Eu posso obedecer como forma de gratidão, ou simplesmente como uma manifestação de que eu entendi que o que está sendo solicitado de mim é o melhor para a minha vida, né? Então, é interessante a gente querer reduzir Deus ou a obediência a Deus a assuntos estritamente relacionados à fé, vamos colocar assim, né? E a gente colocou hoje, infelizmente, ou muitas pessoas estão colocando Deus como o criador da religião e não como o criador da vida. Como assim? Eu reduzindo Deus ao criador da religião, eu vou reduzir a jurisdição divina ao campo da religião. Então, Deus pode legislar hoje somente em assuntos relacionados à fé. O restante, a natureza cuida. Entendeu? Agora, se eu entendo que Deus é o autor da vida, como eu não vou seguir orientações dadas por Deus em todos os aspectos da vida? Então, se Deus é o criador do corpo humano, como não seguir as orientações que ele me deu para a manutenção do corpo humano? Se Deus, por ser amor, é o criador do amor, como eu posso não acatar e não entender as orientações de Deus para um relacionamento, entendeu? De amor. E assim por diante. Então é quase esquizofrênico, entendeu? A gente pegar e reduzir Deus a um campo específico, a departamentalizar as orientações de Deus e dizer assim, não, aqui Deus pode governar a minha vida, aqui não, aqui eu sei o que eu faço. Não faz muito sentido isso. Então, quando a gente fala em guardar os mandamentos de Deus, não é só o decálogo, embora o decálogo seja o resumo de tudo isso. Mas vale a pena a gente olhar para todos os aspectos que Deus orienta, porque Ele é o Criador da vida. Então, nada melhor ou nada mais capaz do que o próprio Deus para dizer para mim como a vida vai ser preservada, mantida, cuidada, administrada de modo tranquilo e feliz, né? Essa semana, pastor Luiz e pastor Adolfo, eu fui a uma loja comprar óleo ali para trocar, né, o óleo do carro que a gente troca aí a cada 10, 15 mil quilômetros. E é interessante que eu cheguei na loja e eu disse assim pro moço, você tem o óleo da marca e do modelo tal? Ele disse, acho que acabou. Eu falei, não, esse não pode acabar, porque no manual do meu carro, no manual do fabricante, diz que o melhor óleo é dessa marca e desse modelo. Então, se o fabricante está dizendo, ele deve saber o que está falando. E eu me lembrei desse episódio, a gente não vai colocar um óleo X se o fabricante pede para colocar o Y, né? Apesar que muita gente no radiador coloca água e não aditivo. Uma hora vai dar zica, uma hora vai enferrujar o negócio. Então, seguir a orientação do fabricante é sempre melhor, né? E se ele disse como é que é, pastor Luiz, muito bem, a gente deveria seguir a melhor forma que é a designada por ele. Pastor Luiz e pastor Adolfo, tem uma pergunta mais para cada um. Estamos chegando no final aqui dessa belíssima lição
e já agradeço vocês pelas contribuições muito grandes que deram. Pastor Luiz, uma pergunta para o senhor responder de forma rápida, sucinta, depois o pastor Adolfo uma outra, começando por você. Quinta-feira vem falando do principal mandamento. Não há Novo Testamento sem Antigo Testamento. E não há compreensão plena do Antigo Testamento sem o Novo Testamento. Apesar que muita gente, hoje, inclusive líderes religiosos, tentem separar o Antigo do Novo. Aí nós temos um problema com Jesus, né? Com o Senhor Jesus, porque ele dentro de um grupo de vários outros autores, citou tanto o Antigo Testamento. Pastor Luiz, usando o exemplo de Marcos 12, 28 a 30, qual foi a pergunta feita ali e qual foi a resposta de Cristo? E mais do que isso, de onde Cristo tira aquela resposta? Bom, Jesus, como sendo um bom judeu que era, não tem como não... Alguns se esquecem disso, né? É. Jesus era judeu. Sim, não tem como ele não recitar o Shema, né? Lembra que o Shema era o primeiro texto que uma criança aprendia na cultura judaica. Era a primeira coisa da Bíblia memorizada por uma criança judia, né? No seu contexto ali, era o Shema. E os rabinos diziam o seguinte, que o Shema é a manifestação positiva da lei. Então, o primeiro mandamento está ali dizendo para ele é o que... O pastor Adolfo acho que falou sobre isso também. Ele é o que... a versão do que você deve fazer no primeiro mandamento. Então, lá no primeiro mandamento, você diz assim, ó, aqui você não faz isso. Já o Shema diz, ó, o que você deve fazer com relação ao primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus e tudo mais. Então, quando o intérprete pergunta para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele diz, filho, se você não amar a Deus, todo o resto despenca. Assim como no Decálogo, se você não obedece já ao primeiro mandamento, os outros 9 não fazem sentido algum. Então, para que os 9 consigam fazer sentido, o primeiro deve ser obedecido. Certo? E no Shema a mesma coisa, né? Eu coloquei aqui pelo menos 3 usos que Jesus faz do Shema ou do primeiro mandamento no Novo Testamento. E você está aprendendo com o pastor Adolfo a fazer essas listas, né? Nós aprendemos em aula com ele, né? Claro. Então são três usos muito práticos que Jesus faz do primeiro mandamento, e eu acho interessante a forma como ele faz isso. Então, neste episódio de Marcos, ele faz uso do primeiro mandamento para afirmar o propósito da lei. Então, qual é o propósito da lei? É produzir ou me colocar no relacionamento de amor genuíno com Deus, que, por consequência, vai me ajudar a ter um relacionamento de amor genuíno com o próximo, certo? Então, amando a Deus genuinamente, eu vou aprender a amar o próximo genuinamente. É isso que Jesus fala ali. Então, esse é o primeiro uso que Jesus faz, né? Ele afirma o propósito da lei. Segundo, lá em Lucas, capítulo 10, né, na parábola do bom samaritano, ele usa o primeiro mandamento para instruir com relação à salvação. Então, ali ele funciona como uma forma de instruir com relação ao processo de salvação. Porque, afinal de contas, a aceitação da graça implica nesse relacionamento de amor com Deus e viver em função disso. Não que a salvação seja por obras, ela é pela graça, mas ela é manifesta na obediência. E terceiro, lá no episódio do deserto, na tentação, onde Jesus é tentado, ele usa isso para resistir às tentações de Satanás. Então, quando Satanás diz assim, prostrado me adorares, te darei tudo isso. E ele parafraseia o Shema ali, né, usando um texto de Moisés, relembrando a gente a importância do primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando diz assim, olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Então, veja, Jesus usa, então, o primeiro mandamento como forma de afirmação, de instrução e de proteção. Então, são esses 3 usos que Jesus faz do grande mandamento. Então, você vê que ele tirou isso da letra e colocou na vida. Ele é um norte para o discurso e para as ações de Jesus no Novo Testamento. Pastor Adolfo, aprendemos certinho em suas aulas, viu? Tá vendo? Olha, listinha bem feita aí, aprendemos bem. Eu tenho a apostila até hoje, cara. A apostila está aqui. Agora, eu uso aquela apostila. Agora, didaticamente, ficou muito claro, pastor Luiz. Realmente é muito bom essa síntese, porque até facilita a compreensão da gente, né? Muito bem, é verdade. Pastor Adolfo, diante de tudo que falamos até agora,
Uma coisa é amar a Deus quando tudo vai bem. Tem até uma música do Luiz Cláudio, não é? Cantor lá do Rio de É Janeiro. verdade. É fácil ser cristão quando tudo vai bem. É. Mas e quando o dinheiro acabou, quando não temos mais amigos, Inclusive os amigos, né? inclusive os amigos? E quando, pastor, como amar a Deus? Essas são as perguntas que eu estou fazendo para o senhor. Como amar a Deus quando a tragédia acontece, quando um filho inocente morre, quando a Covid toma conta, quando um fiel cristão morre de câncer ou num acidente? Nessas ocasiões, pergunto, amar a Deus, o amar a Deus se torna mais importante? E como amar a Deus num contexto, num mundo de pecado, onde muitas vezes achamos que Ele é o autor do pecado, pastor? Bom, essa é uma pergunta prática muito necessária e provavelmente, pastor Júlio, muita gente esteja se fazendo essa pergunta nos últimos anos, nos últimos meses, devido à situação que vivemos ainda de pandemia. O amor de Deus é constante. A Bíblia repete insistentemente a respeito da fidelidade de Deus, a respeito da imutabilidade de um Deus que não muda na sua intenção, no seu amor para conosco. Bom, é fácil viver isso quando tudo está bem. Como entender isso em momentos de desafio, em momentos de sofrimento? Bom, cada um pode desenvolver uma estratégia, mas pensando aqui para o estudo da nossa lição, é importante, no momento de desafio, voltar ao texto. Sabe que uma das razões pelas quais nós devemos voltar ao texto bíblico é porque ali nós temos uma informação, um dado cognitivo. Se nós olhamos para a história, para a natureza, ela é passível de interpretação e ela é muito subjetiva, tanto a história quanto a natureza. Mas o texto está dado, o texto está descrito, a história está narrada. E é muito mais fácil, então, concluir que Deus me ama. Por quê? Está escrito que Ele me ama. Ele me amou ainda quando era seu inimigo, diz o apóstolo Paulo. Portanto, num momento de desafio, num momento de crise, num momento de sofrimento, voltemos ao texto, às narrativas, às parábolas, aos milagres, aos sermões de Cristo, às palavras dos profetas que insistem em dizer que o amor de Deus não muda em relação a cada um de nós. Nós podemos mudar, podemos ser infiéis, mas o amor de Deus é constante. Por isso que nós, pastor Júlio, pastor Luiz, insistimos como igreja que nós somos uma religião, uma denominação da Bíblia, porque a Bíblia nos relembra esses aspectos fundamentais. Voltemos à Bíblia no momento da bonança, mas também no momento de desafio. E nela vamos encontrar a figura de um pai amoroso, a figura de um Deus preocupado, de um Deus sempre presente, que nos atende e que está conosco, se não para resolver o problema e a crise que temos, mas sim para nos acompanhar a que superemos esse momento de crise, cultivando a esperança de que um dia, por sua graça, tudo isto que vivenciamos de ruim será apenas história, quando Ele restaurar tudo à perfeição, como era seu plano original. Pastor Adolfo, o senhor me fez lembrar aqui de um texto tremendo, talvez, para mim, um dos mais belos da Bíblia, lá, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 13, ele diz assim: se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Que tremendo, não é? Isso que o senhor falou, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Pastor Luiz Francisco, pastor Adolfo Soares, eu quero agradecer imensamente a vocês. O tema desta lição foi grandemente apresentado pela experiência, pelo conhecimento de vocês, e eu quero, em nome da Escola Sabatina da Igreja do NASP, mas também estamos no canal Adventistas Brasil, e também estamos ali no canal Escola Sabatina Oficial, não é, pastor Adolfo? Isso. Eu tenho certeza que os nossos irmãos adventistas do sétimo dia e de outras denominações que nos assistem foram grandemente abençoados. Que vocês sejam realmente felizes e tenham muito sucesso no ministério de vocês a cada dia.
Um abraço para a professora Amém. Janete, esposa do pastor Adolfo, Yasmin, Obrigado. Isabela. Também aí o pastor Luiz, um abraço para a esposa Jaqueline e para a filha Eloá, Amém, que servem a obrigado. Deus aí em Curitiba. E eu queria pedir, pastor Adolfo, eu vou permitir que vocês se despeçam do pessoal aí, pastor Luiz e pastor Adolfo, mas na sequência, pastor Adolfo, faça uma oração para que Deus nos ajude a internalizar e praticar o que aprendemos ontem, hoje, né? Pastor Luiz, suas palavras finais, pastor Adolfo, e depois a oração. Júlio, tem um texto que eu e minha esposa tivemos contato quando ela foi diagnosticada com câncer, né? Você acompanha um pouquinho da nossa história ali. E foi bem na época que nós estávamos estudando a lição de Jó, né? Então, tem 2 momentos ali no livro de Jó que eu acho espetaculares. O primeiro é quando ele está reclamando e daí um dos amigos dele diz assim: filho, você consolou tanta gente, você falou para tanta gente, você ajudou tanta gente, agora chegando a tua vez você reclama? Chegando o teu momento você se fadiga? É como se ele estivesse dizendo assim: filho, e aquele amor de Deus que você falou para todo mundo, agora chegando a tua vez de experimentar e de confiar, você vai ficar aí batendo os pés, né? Você agora respira. E um outro momento, em Jó capítulo 29, é um texto que eu acho lindo, 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 onde Jó, no auge do seu sofrimento, ele fala, né, coisas que nós guardamos achando que Deus não tem acesso. E ele diz assim: Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, não me respondes, estou em pé, mas não olhas para mim. Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão me combates. E aí ele diz no verso 23 assim: pois eu sei que me levarás à morte, e a casa destinada a todo ser vivente. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, eu sei que você vai me matar. Eu sei que você vai me matar. Só que em seguida, ele diz assim: mas eu não vou sair de diante de ti, porque eu sei que longe de você só tem morte. Então, eu acho isso espetacular, porque é Jó dizendo assim: eu sei que eu vou morrer, mas eu não vou me afastar de você, porque longe de você só tem morte. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu prefiro morrer pela tua mão do que pela tua ausência. Lembre que Jó não tinha conhecimento do grande conflito que eu e você temos hoje. Ele não tinha noção do que estava acontecendo nos bastidores da história como eu e você temos. Então, se Jó, sem conhecer os bastidores da história, sem conhecer o grande conflito, tinha esse amor e essa devoção por Deus, quem sou eu, né, que conhecendo os bastidores da história, possa em algum momento duvidar do amor e do cuidar de Deus? Então, amigo, não importa o quão difícil estejam as coisas, de uma coisa eu posso te dizer com cadeira, né? O deserto pode parecer escaldante, mas ele passa. Então, o sofrimento é momentâneo. Nas mãos de Deus, tudo isso vai passar, logo, logo. O que você não pode fazer é se afastar das mãos de Deus e do carinho de Deus. Bom, muito obrigado, pastor Júlio, pastor Luiz, pelo privilégio desse diálogo, ao amigo e amiga que nos acompanhou. Antes da oração, eu queria lembrar o seguinte, que amar a Deus de todo o coração é o maior mandamento, como a Bíblia diz. Mas eu também queria lembrar que amar a Deus não é simplesmente um estado de mente, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto feliz. Não. Amar a Deus é o mesmo que dizer fazer a vontade dele. Portanto, eu insisto com essa ideia, amar a Deus não é apenas ou simplesmente um estado de mente, um estado de felicidade pessoal, não. Amar a Deus é ser fiel a Ele, amar a Deus é ser fiel à sua palavra. Por isso, amigo e amiga, não acreditemos nessas falácias que tentam separar amor de fidelidade, temor de reverência a Deus. Não separemos uma coisa da outra. Quem ama, obedece. Quem ama, é fiel. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por este momento tão importante do estudo da Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Obrigado por nos lembrar este grande mandamento de amar ao Senhor. Amá-lo e obedecê-lo, amá-lo e ser fiel, não é algo que é natural para nós, porque somos pecadores. Por isso, rogamos a atuação constante do Espírito Santo em nosso favor, a fim de que nós possamos cultivar a cada dia o sentimento de obediência, de fidelidade, e em nossa caminhada cristã cresçamos em santidade com o desenvolvimento do nosso caráter. Colocamos nossa vida em Tuas mãos
e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos mais uma vez esse privilégio, pastor Adolfo, pastor Luiz, amém. E muito obrigado a você que esteve conosco até agora, estudando este lindo tema, Deuteronômio, e mais especificamente essa semana, ame o Senhor seu Deus. Nós nos vemos na semana que vem com o tema de número 5, com convidados especiais. Que Deus te abençoe e dê você uma semana muito rica do conhecimento dele, da vida plena em Cristo.